Olá, terceiro ano. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre relevo e hidrografia, que está no livro de Geografia, nas páginas 28, 29, 30 e 32, 33 e 34. Nós vamos começar falando sobre o relevo. O relevo é a parte da Terra onde existe solo, e esse solo apresenta-se de diferentes formas. Alguns lugares são elevados, ou seja, mais altos, outros baixos. Uns são planos, ou seja, são retinhos, e outros são ondulados, possuem leves ondulações, altos, baixos, buracos, pedras. Dá-se o nome de relevo ao conjunto de formas do terreno na superfície da Terra. Então, se eu pergunto o que é relevo, vocês vão responder que é o conjunto de formas do terreno na superfície da Terra. E há diversas formas de relevo. Existem diversas formas desse relevo na superfície terrestre, na superfície do planeta Terra, sendo as principais planícies, planaltos e montanhas. Planícies, vamos começar pela primeira fotografia. Planícies, o que são? As planícies apresentam terras com pequenas altitudes e planas ou levemente onduladas, como a fotografia. Uma boa parte é terra plana, é terra baixinha, lisinha, e só alguns pontos são um pouquinho mais altos ou ondulados. Os planaltos são parecidos, só que as terras são um pouquinho mais elevadas que a planície. Vocês podem observar nas duas fotografias. A planície tem mais parte de terra plana, de terra baixinha. No planalto tem um pouquinho mais de áreas elevadas. Algumas áreas são mais altinhas, mas não muita coisa, somente como vocês estão vendo na foto. Montanha também é outra forma do relevo. E as montanhas são grandes elevações de terra, como vocês podem ver na foto, essa parte mais altas, né? Essas partes mais altas. Mas no Brasil não tem muita ocorrência de montanhas, não, ok? Aqui no Brasil é mais montes, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Continuando, existem ainda as variantes do relevo, ou seja, são mudanças ocorridas ao decorrer do tempo. Conforme o tempo vai passando, essas rochas, com o calor, com a chuva, com o frio, com o sol, elas vão se modificando e vão criando outras formas de relevo. Por exemplo, as depressões. Depressões são terrenos que possuem altitudes rebaixadas em relação às áreas que estão ao seu redor. Então, ao seu redor, eu tenho pedaços mais altos, terrenos altos, e no meio desse terreno eu tenho uma parte bem abaixo, uma parte profunda, uma parte funda, que é conhecida como depressão. Eu também tenho vale. O vale é outro tipo de relevo e o vale é um terreno menos elevado, ele é mais baixinho, localizado entre montanhas ou morros. Geralmente nesse vale também corre um pequeno rio, um pequeno riacho. Monte. O monte também é uma forma de relevo e é uma elevação de terra menos acentuada do que uma montanha. Como vocês podem ver, a montanha e o monte estão aí na foto, um ao lado do outro. As montanhas são bem elevadas, são bem altas, e os montes são altos também, mas nem tanto. A ilha é uma porção de terra mais elevada do relevo dos oceanos, rios e lagos. Então, a ilha é um pedacinho ali de terra que fica no meio do mar, né, do oceano, ou no meio de um rio, ou no meio de um lago. Também temos a cordilheira, que é um conjunto de montanhas relacionadas entre si. São montanhas ali próximas uma das outras, ok? A maioria dos relevos, esses que vocês viram nas fotos, eles são localizados nos continentes. Os continentes são os pedacinhos de terra do nosso planeta. Somente as ilhas se encontram ali entre os mares, os rios e os lagos. Então, recapitulando as formas de relevo que nós vimos hoje. Vimos as planícies, os planaltos, montanhas, depressões, vale, monte, ilha e cordilheira. Lembrando que o ser humano
para melhorar as suas condições de vida e satisfazer as suas necessidades, ele precisa constantemente modificar esse relevo. Então, ele constrói barragens, túneis, ele também consegue desviar o curso dos rios e etc. Mas também é importante ressaltar que os próprios elementos naturais, como o vento, a chuva, a água do mar e dos rios, também agem sobre essas rochas, modelando o relevo ou modificando esses tipos de relevo. Agora, nós vamos falar sobre a hidrografia. Hidrografia é o estudo das águas, ou seja, dos oceanos, dos mares, das geleiras, dos rios, dos lagos e das lagoas. A maior parte dessas águas é salgada e forma os oceanos. Oceano é uma grande extensão de água salgada que contorna os continentes. Lembrando que os continentes são os pedacinhos de terra firme e o oceano é a parte da água, ok? Por exemplo, aqui está a representação do nosso planeta Terra. A parte verdinha com marrom são os continentes, a parte da terra firme. E essa parte azulada é a parte do oceano, ou seja, a parte da água. Observe essa figura. A mesma coisa, a parte azulzinha é a parte dos oceanos, da água, e essas partes coloridas representam os continentes. E nós já vimos, temos 6 continentes, vamos relembrar. América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártida. E temos também os oceanos, que se chamam Oceano Glacial Ártico, Oceano Pacífico, Oceano Índico, Oceano Atlântico, Oceano Pacífico e Oceano Glacial Antártico, também 6. O oceano que banha o Brasil, ou seja, que está ao redor do Brasil, chama-se Oceano Atlântico. E esses oceanos são compostos de água salgada. Okay? Já a água doce, ela aparece em menor quantidade no nosso planeta e ela forma os rios, os lagos e as lagoas. Já os rios, eles são uma corrente de água doce que seguem em direção ao mar ou a outro rio, ok? Esses rios que atravessam terrenos muito acidentados, ou seja, terrenos que não são planos, eles provocam quedas de água, também conhecidas como cachoeira. E os rios eles têm grande utilidade para o lazer, mas também são necessários para alimentação, para navegação e etc. Agora nós vamos conhecer as partes de um rio, os elementos de um rio. Vamos começar com a nascente, que é o lugar onde o rio nasce. Logo aqui no meio da imagem temos o leito, que é o lugar por onde correm as águas do rio, e ele fica entre as margens. Foz, aqui no finalzinho, é o lugar onde o rio despeja suas águas. E as margens são as terras banhadas pelo rio. Os rios têm 2 margens, à direita e à esquerda, como vocês estão vendo na fotografia. E as pessoas que moram ao redor dessas margens são chamadas de população ribeirinha e eles dependem principalmente das águas desse rio para sobreviver. Atenção! Devemos lembrar que, mesmo sendo tão importantes para a vida, os rios e os oceanos estão sendo maltratados, estão jogando lixo nos rios e oceanos, deixando-os cada vez mais inutilizáveis, ou seja, sem condições de uso, principalmente para nós, seres humanos, para os peixes e outros seres que dependem de diversas formas das águas dos rios para sobreviver. Então, é o nosso dever e nossa responsabilidade cuidar do nosso planeta, jogando lixo no lixo, economizando água, economizando os recursos naturais para que não falte para as próximas gerações. Ok, meus amores? Fiquem com Deus, beijinhos e até a próxima!